Nós estamos aqui com um convidado, uma convidada muito especial, que vai conversar conosco sobre os grupos anônimos, que é o José Carlos e a Janete. Tudo bom, José Carlos e Janete? Sejam bem-vindos aqui ao canal. E antes deles se apresentarem, também queria dizer que eles têm um canal também. Tem um programa chamado Recuperação. Muito bom. José Carlos e Janete, eu já queria entrar direto no nosso assunto aqui, que muita gente já ouviu falar, mas não conhece na prática o que são esses grupos anônimos, como eles funcionam, né? Quando eles acontecem e que tipo de situações que a pessoa poderia procurar um grupo anônimo. Alcoólicos Anônimos é a base dos grupos anônimos. Foi criado em 1935 e hoje nós temos aí mais de 100 mil grupos só de Alcoólicos Anônimos e, importante, esse método de mútua ajuda, de autoajuda, um ajudando o outro, a única ajuda que eu tenho é a ajuda que eu dou para o outro, que é uma tautologia, se espalhou para todas as compulsões, hoje existindo mais de 100 irmandades baseadas nesse processo de mútua ajuda, mostrando que a efetividade é grande. Então, encaminhar para os grupos é muito importante no tratamento a longo prazo de qualquer dependência. A minha conclusão de curso foi sobre os grupos anônimos e eu me apaixonei, eu fiz lá, eu coloquei um título, Alcoólicos Anônimos, uma rede disponível, porque a eficácia dos grupos anônimos para o tratamento a longo prazo. Quando eu falo tratamento a longo prazo, é a recuperação, é a parte do paciente. Dificilmente a gente tem visto fracassar aqueles que cuidadosamente seguem os passos, né? A orientação desses grupos anônimos, que é uma orientação, nós podemos dizer, holística, porque lá não tem chefe, não tem dono, não tem profissional, é uma anarquia benigna. O tema da minha dissertação foi a importância dos grupos de mútua ajuda na prevenção da recaída. Eu queria que vocês falassem um pouco também para o pessoal entender como funciona assim, né, na prática, onde a pessoa vai, como é que ela se inicia, onde ela tem que ir, como é que ela descobre, né, os grupos anônimos, porque eles são anônimos, mas tem uma referência de onde ela pode buscar, e depois falar um pouco como funciona, né? Isso não proíbe que qualquer profissional, qualquer pessoa que atenda a dependência química ou que tem interesse em Alcoólicos Anônimos, não possa ir lá. Eu vou. Eu chego lá, sento, você vai, Gleuda, senta, vai ser muito bem recebida, vai tomar um café. Eu tenho experiência disso, né? Quando eu chego num grupo, eu sou bem tratado, não precisa ser alcoólatra, não precisa ser membro, porque você vai para conhecer. Se você for profissional, lá existe os amigos de AA. Amigos de AA são pessoas que conhecem um pouco mais da eficiência, eficácia e efetividade dos grupos e encaminham para os grupos. Aqui no Brasil, nós não temos essa cultura, infelizmente. Ainda as nossas políticas públicas são paternalistas e ainda montam CAPs, está saindo um novo agora que é ambulatórios e tal, fica parecendo que vão inventar a roda. Por quê? Nós já temos uma rede disponível. Uma rede disponível que está esperando. Nós precisamos preencher uma lacuna. Por exemplo, está no imaginário da mãezinha, da família, que internação vai resolver problema, e não é verdade. A internação, ela só serve para estabilizar a crise e a pessoa lá dentro, se a clínica for boa, a pessoa aprender o que ela tem e depois o que ela tem que fazer quando ela sair. Porque se ela não souber isso e não fizer isso, ela vai voltar a usar. Os números mostram isso, que são muito altos. Em um mês, 3 meses, chega a 70%, 80% das recaídas. E isso precisa ser sanado. Como é que é sanado isso? Para aqui no Brasil nós tenhamos mais gente em recuperação e não gente indo para tratamento. Se você tem 4 mil clínicas, multiplica isso por 30 ou 40. Olha quanta gente está agora internado. Se ela não tiver uma solução de continuidade, quando sair, não for direto para a recuperação, e como é que se dá isso, essa recuperação? Na verdade, a mãe não sabe. A mãe se esforça para internar, mas não se esforça para fazer com que o filho ou o marido entre em recuperação. Né? Nos Estados Unidos, Gleuda, todos os programas, a grande maioria dos programas de tratamento de dependência química, clínicas, comunidades terapêuticas, ambulatório, trabalham para e passo com as irmandades. Por quê?
porque lá eles são cidadãos, eles cuidam da coisa pública, da res pública, da comunidade, eles são participativos e querem fazer as coisas com eficiência e baratinho. Sim. Alcoólicos Anônimos é de graça, né? Então, o que acontece lá? Os grupos de Narcóticos Anônimos, Alcoólicos Anônimos trabalham diretamente com as comunidades. Então, sai lá um membro de AA, de NA, e ele tem relacionamento direto, é chamado de CIT, Comitê de Instituições de Tratamento. Ele já está dentro da clínica, lá ele apadrinha a gente e fala, para que grupo que você vai? Tal grupo. E dali o cara já sai direto, 90 dias, 90 reuniões até criar hábito. Com isso, nós vamos ter muito mais gente em recuperação. Que você colocou agora, que é muito interessante, porque eu também tive essa experiência quando eu estava no governo do estado, na coordenação lá do programa estadual, e que nós fizemos entre os indicadores de atividades das comunidades terapêuticas financiadas pelo governo do estado, que tivesse também os grupos de mútua ajuda. E você sabe, José Carlos, que isso alterou muito, né? O pessoal começou, de fato, a reconhecer a necessidade, tanto do momento que ele estava lá acolhido numa comunidade terapêutica, quanto no processo de saída dele. E houve um aumento dessa participação do usuário nos grupos, né, os grupos anônimos, e também uma diminuição da recaída dele, daquelas pessoas que participavam dos grupos. No pós-acolhimento, havia um índice muito menor de recaída daqueles que não participavam de grupos e voltavam para a comunidade terapêutica. Então, o que você falou, na prática, eu vi isso, vivenciei isso, e de fato, eu acredito nos grupos por conta disso. Até a nossa conversa aqui, porque eu acho que, de fato, as pessoas precisam conhecer e saber dar resultado, né? É um modelo de uma sociedade organizada que dá resultado, né? Agora, a redução de danos proibiu um pouco isso. A verdade, vamos deixar bem claro. Proibiu porque, às vezes, o Alcoólicos Anônimos, houve reclamação disso, que ele chegava num posto de saúde, num CAPS, e o gerente já estava lá instruído de que não trabalhava com abstinência. E os grupos anônimos, eles trabalham com abstinência, evita o primeiro gole. Quer dizer, é uma questão política. Mas agora abriu-se isso. A partir de 2019, abril de 2019, a abstinência voltou. Então, nós temos muito mais facilidade de fazer isso. Mas as pessoas, tem que haver um desmonte mental, porque as pessoas ainda têm resistência a isso. O estereótipo que você forma, você fala, quem é aqueles cara? Quem é o pessoal que está lá em Narcóticos Anônimos, Alcoólicos Anônimos? Quem são eles? Eles estão lá bebendo escondido, então é um ilustre desconhecido que deveria ser melhor aproveitado no tratamento a longo prazo, como prega o NAIDA, nos seus 13 princípios. Pelo menos 5 anos abstinente para estabilizar. No primeiro ano, o índice de recaída, se ele ficar 1 ano, desce para 8%. Nos 3 primeiros meses, 70% recai. Então, nós precisamos olhar para o tratamento a longo prazo. Sim, e eu gostaria de estar complementando que há essa lacuna aqui, infelizmente, no Brasil, entre o tratamento e a recuperação. Contudo, estamos engatinhando, estamos começando a ver luz no fim do túnel. Mas você vai ser muito bem recebido, tem a abordagem, uma pessoa, um membro mais antigo, que vai receber, vai perguntar se você tem problemas com álcool ou drogas, e se você tiver, você já entra imediatamente na reunião, e aí é feita a terceira adição para que, se você quiser ser membro. Se você for um amigo, um familiar, você também vai ser muito bem recebido, porque há 2 formatos de reunião: as reuniões abertas para pessoas, qualquer pessoa da população, porque essa pessoa ela está levando a mensagem de que a Irmandade está funcionando, de que está seus resultados de abstinência, o teu processo de recuperação, né? Você é um propagador da mensagem. E se você tiver problemas, você está muito bem recebido e amparado para tomar um cafezinho lá com toda aquela gente que vive... Nós temos um ingresso, só para você ter uma ideia. Aqui nós estamos em off, só está eu e você conversando, então vamos lá. Com todo mundo aqui ouvindo. Você chega numa sala e fica na reunião. No final, às vezes, tem grupo que tem um ingresso de novos membros, que você não precisa pagar nada, assinar nada, dar seu nome, nada disso, mas é uma fala. É assim, ó.
Se tiver alguém hoje pela primeira vez, está todo mundo sabendo que tem alguém pela primeira vez. O coordenador nem olha para a pessoa. Se tiver alguém pela primeira vez e quiser fazer parte de Narcóticos Anônimos, Alcoólicos Anônimos, o momento é esse. Vai receber uma literatura que já está fazendo parte e olhando para lá, entendeu? Tá. Se a pessoa ele vem, pega o negócio, já faz parte, porque não precisa assinar nada. Nós temos as nossas tradições e na terceira tradição fala assim, ó, para ser membro de um grupo anônimo, o único requisito é o desejo de parar de beber, de usar. Então, o desejo é seu. É por isso que dá tão certo, porque mexe com a questão emocional, mexe com a relação de afetos, né? Mexe com a acolhida, né? É saber o acolher a pessoa, né? Muito interessante mesmo. O abraçar, né? Infelizmente estamos em momentos de pandemia, mas é o lugar onde pessoas que não conseguem abraçar por ter suas dores e seus traumas na sua vida, aprendem a abraçar. Você tem 20, 30 anos, ainda se emociona com depoimento, porque o depoimento, se eu tiver a Janete, a Gleuda, dando um depoimento num local onde não existe máscaras, porque você fala das suas dificuldades, do seu lado sombra, né? Aí eu também tenho coragem de falar do meu, das nossas dificuldades sociais, de interrelacionamento, nossas loucuras mentais. Ao mesmo tempo, você está matando seus segredos, você está matando a função dupla muitas vezes. Sabe aquele filme Fragmentado? Nós temos muitas vezes vida dupla e tripla que nós não podemos contar nem para nós mesmos, não pode contar para nossa mãezinha o que a gente faz. E lá você pode falar abertamente, você não vai sentir sanção nenhuma. Então, admissão, depois você tem que acreditar na vida, o segundo passo. Terceiro, você tem que olhar para essas vontades que você tem. Quarto, você tem que se conhecer, depois confessar para os outros para matar a vida dupla, depois melhorar os seus defeitos de caráter. Resumindo, até o final, porque depois tem meditação e ajudar os outros. É uma programação de vida não obrigatória, isso é que é legal. É uma tentativa de você reestruturar a sua personalidade, porque aquela formada pelo uso, você fica 20 anos, 30 anos, quais os seus hábitos cotidianos? Você é um cara mal criado, né? Você é um cara sem espiritualidade aqui na Terra, que tudo que você faz leva você à frustração, à fraqueza se tornando força. Então você vai estruturar e deixar uma personalidade que não te leve tanto a sofrimento. Seria basicamente isso, os 12 passos. E como eu, muitas pessoas aqui estão aprendendo, né, que é um grupo anônimo, eu queria que vocês apenas orientassem quem quer procurar um grupo anônimo, onde deve ir. Inclusive agora, nesse período de pandemia, a gente sabe, né, que houve toda uma alteração, né, das reuniões dos grupos, né, mas eu queria que vocês finalizassem dando essa orientação, assim, para quem está precisando dessa ajuda, aonde ir? Aprender a viver sóbrio é o mais importante. Não é parar. Você promover a abstinência é simples. Você precisa aprender a manter a abstinência ao longo da vida, observando e sentindo fissura, vontade. Então é um autoconhecimento, Gleuda. É um autoconhecimento. Isso se dá com os pares, Para quem quer se tratar, precisa ver a intensidade e a gravidade da situação. Se o Zé Carlos estiver tremendo, eu não vou indicar o grupo anônimo. Primeiro eu vou indicar o hospital para ele tomar um diazepanzinho, né? Mas eu, como profissional, vou indicar o Alcoólicos Anônimos quando ele sair de lá, ou depois da internação, quando ele estiver sóbrio. Por quê? Você tem um filho, e aí você está ensinando ele a andar de bicicleta ou andar só. Você não vai ficar segurando ele direto, porque ele não aprende. Você tem que largar ele, gerenciar o caso, acompanhar o caso de longe, e à medida que ele vai tropeçando, ele vai aprendendo a andar e ficar de pé. Recuperação é isso. Então, quem quer tentar ir direto para os grupos, você acha que o seu caso não é grave? Graças a Deus, faz o sinal da cruz. Vai direto para o grupo. Muitos têm tentado e dado certo. Não precisou de internação, não precisou de psicólogo, médico, nada disso. Vai direto. Liga para quem? Liga agora, ó. O Alcoólicos Anônimos tem um telefone, o número é 011, São Paulo, 3315-9333. 3315-9333. Ali você pergunta lá pro Arnaldo.
Arnaldo, eu queria ir para Narcóticos Anônimos, Comedores Compulsivos, Sexólatra Anônimo, DASA, o que quiser, ele vai informar para vocês. Totalmente gratuito. Muito bom, muito bom. Queria agradecer muito, né, por vocês dois estarem aqui compartilhando essas informações com a gente. E eu queria fazer esse agradecimento muito especial a Janete e Zé Carlos por esse momento dessa nossa conversa. As plataformas de reuniões à distância estão funcionando, então você que está assistindo esse programa agora pode estar procurando no site de Alcoólicos Anônimos, Narcóticos Anônimos, www.alcoolicosanonimos.org.br, que você vai acessar as plataformas, as reuniões que acontecem. Isso no Brasil inteiro, né? Brasil inteiro, concomitante. O mundo Escolhe inteiro, uma Gleuda, aliás. Muito abraço obrigada, a todos aí, Gleuda. valeu. Obrigado, pessoal. Obrigado por terem assistido a gente até aqui. Esse é o canal Drogas e Sociedade. Se inscrevam, curtam, compartilhem e deixem, claro, os seus comentários aqui, tá bom?